E aí, gastando ele tudo, vindo fome naquela terra, ele começou a padecer, a passar pelas necessidades, que a falta do dinheiro, que ele até então estava tão bem acostumado a ter muito, podia proporcionar tudo para ele, ele começou a passar necessidade. E ele foi até um homem daquela terra, e aquele homem, a Bíblia diz que mandou ele cuidar dos porcos, apacentar porcos. Se observarmos aqui, não era comum no Antigo Testamento, na Antiguidade, o povo judeu, eles não trabalhavam com porcos. E para aquele moço já veio a primeira vergonha diante do seu povo, fazer algo que não era comum para ele fazer, já que agora ele tinha que sobreviver. Mas é muito interessante que a Bíblia diz, e isso me chama a atenção para imaginar mais algumas coisas. A Bíblia diz no versículo 16, que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E aqui eu quero dizer algo. Tem muita gente, eu já vi pregar, e cada um prega aquilo que acredita, eu penso assim. Muitas pessoas, talvez estudiosos e pastores, dizem que essas bolotas que os porcos comiam, querem usar o nome bolotas para dizer que era uma comida boa. O fato é que eu nunca vi comida de porco ser algo bom. Eu prefiro, no meu entendimento, entender que o que os porcos comem é lavagem. Eu prefiro, no meu entendimento, compreender que porco, principalmente na antiguidade, eles comem o resto de tudo que se tem, a misturada, tudo é o que eles comem. Principalmente os porcos criados naquelas fazendas, onde não havia limpeza nenhuma. Ora, não se tratava dos suínos criados nas chamadas granjas de hoje, com todo cuidado, não. Ao meu entendimento, eles comiam lavagem. Mas outro detalhe importante aqui é que diz que o jovem, o pródigo, ele desejava encher o seu estômago com a comida dos porcos. Se ele desejava encher o estômago dele com a comida dos porcos, é porque ele estava de estômago vazio, é porque ele estava passando fome. Aí eu comecei a pensar, ora, mas ele foi trabalhar com esse homem, mas mesmo assim ele estava passando fome. Porque já que naquela época eles trabalhavam até pela comida, mas na verdade ali ele estava sendo, de certa forma, escravizado. Não sabemos como. Mas é fato, porque se ele estava passando fome a ponto de desejar comer o que os porcos comiam, e a Bíblia ainda diz, mas ninguém lhe dava nada, isso me leva a pensar que ele estava ali como um escravo. Até que então, a Bíblia diz no versículo 17, que caindo em si, quer dizer, o pródigo estava fora de si, porque é isso que o diabo faz quando ele tira alguém da casa do pai. Algumas coisas, pelo menos, ele faz, e uma delas é tirar o entendimento da pessoa, cegar a visão, para que a pessoa não enxergue a boa e perfeita vontade de Deus. Ele tira a pessoa do entendimento normal. E aqui a Bíblia diz no versículo 17, caindo em si, quer dizer, ele se arrependeu. Ele teve noção do que ele havia perdido.
E aí, irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Muitos pregam essa passagem bíblica principalmente por causa das pessoas que se desviam da igreja. E muitos falam muitas coisas, talvez de várias formas, quando alguém se desvia. Às vezes até eu vejo muitas pessoas acusarem os pastores por alguém estar desviado, por alguém estar jogado na sarjeta, por alguém estar no lamaçal. Algumas pessoas dizem: ora, mas por que o pastor não vai lá tirar ele de lá? Como se os pastores pudessem resolver a situação ou o querer de muitas pessoas. É verdade sim que a Bíblia diz que o pastor ele deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Sim, é verdade. Mas aqui nós compreendemos que esse filho não estava simplesmente perdido, mas ele se rebelou contra o pai e foi para o caminho da perdição. Não perdido no sentido literal, não sei para onde estou indo. Foi uma escolha que ele fez de deixar a casa do pai para viver do jeito que ele queria. Quando a Bíblia diz aqui no versículo 17, diz que caindo em si, isso é arrependimento. E aí me leva a dizer algumas coisas. E a primeira dela que me chama a atenção é que nós não vemos o pai indo atrás dele. Você pode procurar no texto, você não vai ver em nenhum sentido o pai indo atrás do pródigo. Ele sofreu as consequências daquilo que ele buscou. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Deus, ele nos ama muito, muito mais do que o que nós pensamos. Mas as nossas más escolhas podem ser devastadoras para as nossas vidas se nós não quisermos viver a vontade do Pai. Ora, você é livre, você é adulto, e eu não sei quem está me assistindo aí. Talvez você saiu da igreja e você fala: eu não vou mais na igreja porque tem defeito em todo lugar. E tem mesmo. Aonde tem pessoas tem defeito. Mas eu quero te dizer, se você ainda está naquele estágio, se vir alguém e me visitar e talvez me falar umas coisas agradáveis, quem sabe eu volto lá. Você está errado ainda, você ainda não se arrependeu. Eu tenho que te dizer isso, porque é isso que a Bíblia está dizendo. O pródigo, ele pagou um alto preço. Quando o dinheiro dele acabou tudo e ele se viu na pior, a primeira coisa que o diabo preparou para ele é cuidar de porcos. E querer comer a comida dos porcos. E mesmo assim nem aquilo podia, ninguém lhe dava nada. Quer dizer, ele estava passando fome, ele estava de certa forma escravizado, porque é isso que o diabo faz com as pessoas, ele escraviza. É isso que ele faz, ele escraviza as pessoas. Só que aqui, no versículo 17, a Bíblia diz: e caindo em si, voltou o entendimento para ele quando viu a situação que ele estava. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas só caem em si quando está no fundo do poço, quando está na pior. Aí vai lembrar o que tinha na casa do pai. Mas mesmo assim eu quero te dizer que isso ainda é bom, porque tem uns que nem na pior se arrependem. Não é a vontade de Deus que a gente chegue no fundo do poço para buscar a Ele. Eu creio que não é a vontade de Deus.
Não é a vontade de Deus que a gente parta para os caminhos maus e nos dê mal a vida para se lembrar dele. Mas uma coisa é certa: quando alguém se arrepende, quando alguém cai em si no seu entendimento da vontade de Deus, ele pode estar do jeito que estiver, ele pode estar na situação mais suja que for, Deus o ama do mesmo jeito, Deus o ama da mesma forma, e isso é maravilhoso.